Uma pandemia é uma doença que se espalha em uma escala mundial, e sem dúvidas a atual pandemia do Covid-19 está assustando todas as nações do planeta. Mas essa está longe de ser a primeira pandemia que os seres humanos já enfrentaram. E a doença que eu vou te falar foi responsável por matar cerca de 100 milhões de pessoas. Bom, no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre a devastadora pandemia da peste negra. Esse vídeo foi recomendado por um inscrito do canal, chamado de Game Over. Muito obrigado. Meu nome é Larry Silva e se você não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao canal Já Ouviu Falar. A peste bubônica, mais conhecida como peste negra, surgiu no ano de 1300 e foi uma doença que ameaçou a humanidade em uma escala mundial e está incluída na lista de doenças que mais mataram seres humanos da história. Essa doença foi responsável por matar 1/3 de toda a população do mundo. Galera, isso é muita gente. Estima-se que foram cerca de 100 milhões de pessoas. E para vocês terem noção, a população do Brasil atualmente é de 209 milhões de pessoas. Ou seja, ela basicamente teria dizimado quase todas as pessoas do Brasil atual. E lembrando que antigamente o mundo tinha muito menos habitantes. No ano que essa doença surgiu, o planeta inteiro tinha cerca de 450 milhões de pessoas. Ou seja, ela matou quase metade da população mundial. O surgimento. Assim como o coronavírus, a peste negra teve sua origem no continente asiático, mais precisamente na China, e ela chegou na Europa em 1347, sendo espalhada dentro de navios que vinham do mar Mediterrâneo, que na época era conhecido como Mar Negro, e os navios já chegaram na Europa com quase todos os marinheiros já mortos. E os sobreviventes já estavam muito perto de morrer também, com muitos sintomas da doença já aparecendo. E muitas pessoas podem não saber disso, mas isso foi só o começo da pandemia da doença mais sombria da história da humanidade. Sintomas. Os sobreviventes do navio foram encontrados com inchaços enormes pelo corpo, e principalmente nas axilas e na virilha, e ficava saindo sangue e muito pus. E esses inchaços também são conhecidos como bulbões, e é daí que vem o nome peste bubônica. E além dos inchaços, a doença também causa febre alta, calafrios, dor de cabeça, vômitos, convulsão e várias manchas negras no corpo. E pode matar o infectado entre 1 a 5 dias depois da contaminação. E galera, depois que os navios chegaram, ordenaram imediatamente para que retirassem os navios do porto, e ficaram conhecidos como navios da morte. Mas a partir daí já era tarde demais. As pessoas que estavam ali na área das docas foram contaminadas, e começaram a espalhar mais ainda a doença. E como na época a medicina era muito rudimentar e tudo era muito novo, os médicos não faziam ideia de como a doença se espalhava, ou de como tratar ela. E galera, vocês fazem alguma ideia do porquê os médicos dessa época usavam essas roupas estranhas? Eles usavam um chapéu, um sobretudo de tecido pesado, uma máscara com aberturas de olhos de vidro e um nariz em forma de cone. E no bico desse nariz era colocado algum tipo de substância aromática, porque eles achavam que a doença se espalhava por meio de qualquer tipo de mau cheiro. Por aí vocês já podem perceber que o nível da medicina da época não era muito bom. E além disso tudo, eles usavam um pequeno bastão, que era útil para poder tratar os pacientes sem precisar tocar neles. E além disso, esse bastão também era usado como um meio para se arrepender dos pecados, porque muitos acreditavam que a praga foi algum tipo de castigo divino, e às vezes pediam para que o médico batesse neles com o bastão, para que eles fossem perdoados dos seus pecados. Pois é, e um dos médicos mais famosos da época foi Nostradamus, que assim como Baba Vanga, que eu até fiz um vídeo sobre ela, ele também era conhecido pelos seus poderes de fazer previsões. Dá até para fazer um vídeo sobre ele, mas só se vocês quiserem, lógico. A cura. A doença vem de uma bactéria que é encontrada nos ratos e se espalhou por causa da condição precária de higiene da Idade Média. E ela era transmitida para os humanos por meio das picadas das pulgas dos ratos. E você pode pensar que ela foi completamente eliminada, mas não. Com o tempo, o ser humano descobriu uma forma de tratar e curar ela. Mas ela ainda existe, e ela só pode ser curada caso o paciente vá para o médico a tempo. Porque caso demore 1 ou 2 dias, a doença já pode ser fatal. E até nos dias de hoje, se você for diagnosticado com a peste negra, você será colocado em
em quarentena e será tratado isoladamente para não contagiar as outras pessoas. Ela ainda existe, mas raramente atinge algum ser humano. Os últimos casos foram em 2015. 11 pessoas foram infectadas nos Estados Unidos e 3 delas morreram. Mas fique tranquilo, é realmente muito raro dela ser passada para algum ser humano atualmente. Hoje em dia, o diagnóstico e tratamento dessa doença é rápido, e ela só causou estragos naquela época porque a gente não fazia a mínima ideia de como ela era tratada ou como se espalhava. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, e para ajudar o canal a crescer. Posto vídeo toda terça e sexta-feira. Bom, até o próximo vídeo, galera. Valeu!